Olá pessoal, tudo bem? Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é André de Jesus e seja bem-vindo ao canal Nossa Fé. No episódio de hoje, no áudio de hoje, nosso podcast, nós vamos falar um pouco aqui sobre a pessoa de Jesus, concernente à sua divindade. E eu quero trabalhar um pouco, mesmo até que superficial, né, sobre João capítulo 1, versículo 1, ok? Que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória a Deus. Então, nós vamos aqui meditar, refletir um pouco sobre acerca do Filho de Deus, como o Verbo divino encarnado. Esta doutrina, claramente exposta no prólogo do Evangelho de João, apresenta Jesus como aquele que possui os atributos exclusivos e únicos da divindade, ok? Então aqui nós recebemos aqui nesse capítulo, né, João capítulo 1, versículo 1, a revelação gloriosa. E nós vamos ver aqui o significado do termo verbo. Bom, o prólogo do Evangelho de João revela várias verdades a respeito da natureza e deidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aprove o Espírito Santo revelar 8 maravilhosos títulos divinos do Senhor Jesus. Né? Nós vemos já em João capítulo 1, versículo 1, né? O Verbo, no versículo 4, ele é a vida, no versículo 7, ele é a luz, no versículo de número 18, tem lá no número 49, é o Filho unigênito de Deus. E nós vemos mais outros títulos, né, que é o Cordeiro de Deus, Messias, Israel de Deus, o Filho do Homem. Né? O termo verbo aplicado a Jesus procede do original logos. Aí eu vejo muita gente dizendo o João utilizou o logos, que foi uma coisa meio suspeita, essa questão do logos. Olha, apesar de seu amplo significado secular, né, significa palavra, razão ou pensamento, logos aqui é usado nesse versículo como sentido de verbo ou palavra divina, ok? Então, o mesmo vocábulo aparece em 1 de João capítulo 1, versículo 1, descrevendo o verbo da vida. E no versículo de número 5, lá, aliás, no capítulo número 5, versículo 7, da mesma epístola, apenas como palavra. Então, na Bíblia, o termo palavra, quando vinculado a Deus, revela o seu infinito poder, criador, protetor e sustentador de todas as coisas, tanto as visíveis, tanto quanto as invisíveis. Quando o Evangelho foi anunciado pela igreja cristã no primeiro século, né, da nossa era cristã, os vocábulos a palavra e o verbo foram satisfatoriamente compreendidos pelos judeus e gregos. Essas expressões lhe eram bem conhecidas. Agora, quando aqui diz, no princípio era o verbo, esse trecho aqui, ele afirma que Jesus é eterno. Essa é uma outra revelação aqui nesse versículo. Aqui indica e afirma, declara que Jesus é eterno. Veja bem o que a Bíblia assevera.
No princípio, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, vai infinitamente além do fato expresso em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ao afirmar que no princípio era, ou seja, o verbo já existia. Então, o Senhor Jesus existe antes de todas as coisas, inclusive antes do tempo ter iniciado, antes de existir o tempo. Ok? Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz: e ele é antes de todas as coisas. Veja aqui, ele é antes. Então, até o tempo, né? Ele é antes do tempo, ok? Então, quer dizer que Jesus, ele já existia, ele era eterno, ok? Ele não foi criado. A Bíblia deveria colocar assim, no princípio criou Deus, Jesus, e depois fez com que ele criasse os céus e a terra. Não tá assim. Nós vemos Gênesis capítulo 1, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, e no começo, né, de Gênesis, e em João nós encontramos aqui o verbo já estava com Deus. Aí João vem dizer, o verbo é Deus. Estava lá desde o princípio. O apóstolo Paulo, ele coloca aqui, né, em Colossenses capítulo 1, versículo 17, né, que diz que ele é antes de todas as coisas, ok? E todas as coisas subsistem por ele. O Filho de Deus, né, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, além de existir por si mesmo, ok? Ele existe por si mesmo. Está em João capítulo 5, versículo de número 26. Tá? Agora, estava com o Pai antes da criação do mundo. João capítulo 17, versículo 5. E no versículo 24 nós vamos ver isso também. Eu não vou ler os versículos, mas vocês podem pausar e constar aí na sua Bíblia, tá bom? Então, ele, por si mesmo, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sustenta todas as coisas pela sua palavra, pela palavra do seu poder. Está em Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Tá? E o propósito dessa gloriosa encarnação do Verbo, do Logos, da palavra, é prover a purificação dos nossos pecados. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz isso. Né? E aqui, na parte B, né, João capítulo 1, versículo 1, na parte B, onde ele diz, e o verbo estava com Deus. Agora, veja que coisa interessante aqui. O texto, ele é inequívoco. João capítulo 1, nesse versículo 1, o texto aqui é inequívoco. Quer dizer, o Filho unigênito estava com o Pai. No versículo 18 nós vamos ver isso, que ele estava com o Pai. Então o verbo, o Emanuel, não é apenas eterno, mas também distinto do Pai. Essa ortodoxa afirmação aniquila o falso ensinamento dos modalistas e unicistas, que, embora eles defendam que Jesus é um ser divino, né? Defende a divindade de Jesus, mas negam a santa doutrina bíblica da Trindade. Então, segundo eles,
Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa, ok? São a mesma pessoa manifestada em diferentes períodos. Então, quando estava no céu, o Pai, quando veio para a terra, ele se transformou em Filho, e quando voltou ao céu, se transformou em Espírito Santo. Eles não creem na doutrina da existência de um só Deus, que subsiste em três distintas e santíssimas pessoas, como diz Mateus capítulo 28, lá no versículo 29. Mas nós vemos os ensinamentos acerca nós vemos versículos referentes da manifestação dessas três pessoas, né? Nós vemos lá em Mateus capítulo 16, versículo 17 fala sobre o batismo de Jesus. E Jesus estava falando com quem? Quem é que estava falando com Jesus lá do céu? Quem pousou sobre Jesus quando ele saiu das águas? Se Jesus ele se transformou no Filho, né? Se o Pai se transformou no... Então quem é que estava lá no céu falando com Jesus? Este é meu Filho amado, a quem tenho comprazido, a este ouvi-o. Interessante, não é? Muito interessante. Lá em João 17, no capítulo 17, Jesus faz a sua oração sacerdotal. E a declaração da sua suprema autoridade são refutações clássicas contra essas heresias. Ok? E aí nós vamos observar que o conceito expresso nesse versículo é progressivo. Como assim? Progressivo por quê? Porque uma declaração esclarece a outra, até culminar com uma verdade enfática. E qual é essa verdade enfática? E o Verbo era Deus. Se o prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 14, fosse o único lugar nas Escrituras em que a divindade do Verbo é afirmada, então já teríamos aí subsídios suficientes para crer e confessar a doutrina. Tá bom? Agora, todavia, esse ensino é asseverado em todo o texto bíblico. Portanto, inúmeras e inegáveis provas bíblicas atestam que a crença na divindade de Jesus é indispensável para a salvação da alma. Tá bom? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao versículo número 4, né? Não vou ler, mas você pode pegar essas referências e consultar, tá bom? Eu não quero que o áudio seja muito longo, né? Mas você pode abrir aí 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, versículo 16, Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Nós vemos também 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 5, tá bom? Então, meu querido, quando nós vemos esse prólogo do Evangelho de João, no capítulo 1, nós entendemos que Jesus é eterno. Ele não foi criado. Ele é criador, né? Ele é a vida, nele está a vida. Ele é a vida. Quando ele disse a uma das irmãs de Lázaro, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem é que tem a vida em si, senão o próprio Deus? Ok? Então, ele é a própria luz, a luz verdadeira. Eu espero que com este áudio tenha te trazido uma melhor compreensão acerca da divindade de Jesus. E você que não acredita acerca da Santíssima Trindade, né? Respeitável, eu respeito a sua crença, mas a Bíblia ela é bastante enfática em dizer
né, que o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Nós acreditamos em um só Deus. Há um só Deus. Não é três deuses, não. Né? O Deus Jesus, o Deus Pai e o... Não. É um só Deus. Né? E um só Deus. É assim que nós acreditamos. Então, eu espero que esse áudio tenha te ajudado a ter uma melhor compreensão desta doutrina. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.